debate que se segue pretende analisar a preparação de Portugal para as inundações severas, também aquelas que podem ser as estratégias para minimizar os impactos e ainda a cooperação e aquela que deve ser a cooperação entre os municípios e as instituições de investigação. Para responder à pergunta, estamos preparados para a água a mais? Chamo a este palco José Ribal Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, e Maria da Conceição Cunha, professora da Universidade de Coimbra, do Departamento de Engenharia Civil. Sejam muito bem-vindos. Já temos este painel de luz, sejam muito bem-vindos. Doutor José Ribal Esteves, vou começar por si. Que políticas têm sido implementadas em Aveiro para prevenir as inundações e que papel também desempenham os planos municipais na conservação da água? Muito bom dia, muito gosto em estar convosco, um abraço e agradecimento ao BPI, à Adelaide, pelo convite, muito gosto em partilhar algumas experiências e perspectivas, nomeadamente de um território de alto risco, em que o homem há 5 séculos decidiu viver. E aquilo que o homem tem feito ao longo desse tempo todo é cuidar da relação da sua presença com os fatores que tornam aquele território absolutamente fantástico. E aquilo que torna o território fantástico, em primeiro lugar, é a presença do homem. Porque nada é fantástico se o homem não puder conhecer. E depois, obviamente, a relação com os valores da natureza que se misturam com a vida do ser humano. Aquele território tem um problema dramático. É que as cotas da terra onde o homem vive são ligeiramente acima das cotas do mar, nomeadamente quando a maré está alta. E isto não tem nada a ver com alterações climáticas, tem a ver com a razão da geografia que naquele território se vive há muitos anos. O que é que o homem foi fazendo? Há muitos anos e há pouco tempo. Foi fazendo, foi investindo de forma a que essa relação se mantenha positiva e saudável. Primeiro, grande obra, com 230 anos, está a comemorar 230 anos, fixar a restinga de areia. Nós tínhamos e temos uma restinga de areia criada pela natureza, pelo movimento das correntes do nosso Atlântico, que aqui são norte-sul, só que a restinga ia abrindo episodicamente, mais a norte ou mais a sul, até que de vez em quando a natureza a fechava, e quando a fechava, instalavam-se doenças, as pessoas morriam e imigravam, né? As populações de Carcavelos ou de Olhão são originárias de gente de Ilha de Aveiro que saiu porque não podia viver lá, pescadores, para irem viver para outros sítios onde se podia viver. Primeira grande obra, fixar a abertura da bacia onde afluem 7 rios, o maior dos quais o Voga, fixá-la, garantindo a relação da água doce com o Atlântico, que transforma aquela coisa a que nós chamamos ria de Aveiro. Depois é um problema explicar o que é uma ria, mas pronto, depois a gente explica em inglês, só os espanhóis é que nos percebem, que é uma laguna, pronto, enfim, lá nos explicamos, mas enfim, ou um alfa-delta, como também há gente que acha tecnicamente que o é, mas a lógica foi, o homem agiu e fixou. E, portanto, garantiu a manutenção da restinga, urbanizou a restinga e foi, obviamente, instalando atividades económicas. Obviamente que com o aumento da quantidade de urbanização, os problemas da gestão da água que cai, nomeadamente da chuva, nos momentos críticos em que ela cai muita e a maré está alta, temos um problema muito simples, é que há inundações nas zonas urbanas mais baixas. E é inacreditável, mas as inundações no centro da cidade de Aveiro acabaram há 20 anos, não acabaram há 200. E porquê? Porque o Presidente da Câmara, que na altura foi tratado mal, chamava-se Girão Pereira, curiosamente o homem de Viseu, que decidiu ir viver, por amor, ir viver para Aveiro, e foi por nossa felicidade o primeiro Presidente da Câmara do tempo da democracia, e decidiu loucamente, com a ajuda de uns técnicos arrojados, criar um sistema de comporta e de eclusas para defender a cidade daquela fatalidade. Aquilo correu um bocadinho mal, porque a obra, faz este ano 40 anos que a obra foi inaugurada,
E aquilo correu um bocadinho mal, porque enfim, havia umas infiltrações e tal, portanto 25 anos depois foi preciso complementar a obra para ficar bem, mas aquilo foi fundamental porque quase acabaram as inundações. E porquê é que não acabaram? Porque até eu chegar a Presidente da Câmara, o sistema que gera o serviço só funcionava a 2 turnos. A Câmara tinha ido à falência por mau governo e, portanto, cortou custos e só funcionava a 2 turnos daquele serviço. O que acontecia? Quando no turno em que não estava gente a manusear o sistema, chovia muito e a maré estava alta, havia a mesma inundações. O que é que eu fiz? Coloquei o sistema a funcionar a 3 turnos. E assim, nós já sabemos pela previsão meteorológica e pela relação com a tabela de marés, que quando sabemos que vai chover muito, aproveitamos a maré baixa anterior para abrir a porta e vazar o canal para ele ter capacidade de absorção. O que é que foi acontecendo? Por exemplo, em setembro, naquela semana em que se falou muito daqueles absurdos incêndios, aliás, em relação aos quais ainda não está tomada nenhuma medida que venha a evitar ocorrência análoga, nenhuma. Nessa mesma semana tivemos as marés mais altas da atual década. Em Aveiro, o tal sistema de coroamento tem uma cota, não é? E a tabela de marés dizia que aquela maré, que era muito alta, ia estar 20 centímetros abaixo da cota de coroamento. Eu desconfiei daquilo e mobilizámos um conjunto de equipas técnicas para nos medirem em vários pontos a cota da água, para nós depois tirarmos, enfim, também conclusões, porque íamos sentindo, em algumas situações, que a cota de coroamento, especialmente quando a água da ria se agita, porque ela às vezes também se agita, não era suficiente. E já vos conto uma coisa muito simples. E o que aconteceu? Em vez de 3.7, como dizia a tabela de marés, tivemos 3.9. Em vez de ficarmos a 20 centímetros da cota de coroamento, houve uma fina toalha de água, uma fina película de água de 2 ou 3 milímetros de altura, que passou a cota de coroamento. E quando olhámos para o lado, no sítio onde estávamos, todos de galochas e tal, porque eu exigi, começando por mim próprio, que tínhamos de estar no terreno para viver aquele momento, anotar as conclusões que a natureza nos estava a permitir anotar, para investirmos na próxima operação de investimento, para qualificar o território, porque queremos continuar a viver ali. E é tão engraçado e ridículo ao mesmo tempo, quando ao lado, olhávamos para o lado, para uma obra que acabámos há 2 anos, que é uma obra de 1 quilómetro, uma antiga estrada, que protege marinhas. Protege marinhas. Ali não protege zona urbana. Está lá a nossa Marinha Museu, e obviamente sendo a água salgada que nos produz o sal, ela é igualmente o inimigo da produção do sal quando entra para a marinha no momento... Perdão, no momento errado. E o que é que nós fizemos daquele lado, nessa obra? Eu recebo o projeto com o envolvimento de toda a gente, a APO, o ICNF, uma equipa da Universidade de Aveiro que nos ajudou também. E quando eu olho para o projeto, eu disse, eu não concordo com isto, porque a cota que vocês estão a colocar é a cota da eclusa. E nós temos que pôr isto mais acima, porque a dinâmica da vida que estamos a ver, dos estudos que vamos lendo, é que a cota vai subir e eu não vou gastar agora 2 milhões de euros para que a água continue a subir de vez em quando. Desculpem lá, mas eu não aturo isto. Sr. Presidente, mas as análises e os estudos, isto chega durante não sei quantas décadas. Peço desculpa. Quem manda sou eu. E, portanto, 80 centímetros para cima... Sr. Presidente, mas 80 centímetros para cima são mais 400 mil euros. Eu pago, tal seja eu, não é? A instituição que eu lidero. Acabou a conversa. 80 centímetros para cima, demora-se mais um tempo a acabar o projeto, depois é a vida, aumenta o orçamento, mas acabou. E nesse dia, é tão inacreditável, mas ao nosso lado tínhamos a água 80 centímetros abaixo. E ali tínhamos a água com a película a saltar fora. Pedi ao professor Carmona Rodrigues há 4 anos para nos fazer um estudo. É considerado um dos especialistas maiores do reino nestas matérias. Ele demorou muito a fazer o trabalho, porque a vida dele teve alterações positivas, mas exigentes na dedicação de tempo. Só que chegámos ao fim do relatório e uma das conclusões que queríamos era quanto é que eu vou capacitar o sistema de coroamento da comporta do sistema de defesa. E o relatório, difícil de ler, porque é longo e técnico, não tinha esse número. Eu disse, desculpa lá, Carmona, nós somos amigos há muitos anos, mas eu não estou para aturar este relatório, que eu preciso que a ciência, que a universidade, me ajude a tirar conclusões objetivas. E o objetivo é que eu vou fazer uma obra para capacitar o sistema,
para lhe pôr mais X centímetros e tu vais ter que me dizer quanto é que são estes centímetros. E ele não decidiu. E fui eu que voltei a decidir os 80 centímetros. E, portanto, nós temos aqui uma questão, e termino com isto, Patrícia, peço desculpa. Aproveitar essa deixa também. Em que patamar é que tomamos decisões tão importantes? É preciso investir. Não podemos ter medo de arriscar a decisão. Temos que decidir. Só que o que se foi fazer no nosso país e na nossa Europa foi descapitalizando a capacidade de decidir. Já não há INAG. O INAG decidia a séria. Nada. A APA e o ICNF são especialistas em não decidir. E onde é que chegamos? Qual é o patamar da administração do Estado onde se decide por conhecimento transversal, por integração dos saberes? É inacreditável. Mas é no município. E o município é pequeno demais para integrar saberes para resolver problemas de uma escala superior à sua própria escala, e estamos obviamente numa matéria onde, em regra, a escala municipal é pequena demais. Senhora professora, olhando também para este exemplo, de que forma é que a investigação académica pode contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas que sejam cada vez mais eficazes? Bom dia a todos, muito obrigada por este convite. Felicito o grupo de organizadores de trazerem a água a um palco tão importante como este. Temos necessidade deste tipo de acontecimentos. E devo dizer que fico com muita esperança quando vejo alguém tão entusiasta, tão dinâmico como o Presidente Ribal Esteves. Tivéssemos nós muitos exemplos desses e talvez não nos encontrássemos, sobretudo na capacidade de decisão. Às vezes parece que estamos ainda no tempo da Mesopotâmia ou do Egito, em que está tudo ainda por definir. Não, nós vivemos num contínuo de desenvolvimento. E a água devia fazer parte, e as decisões no setor da água deviam fazer parte desse contínuo. Às vezes vemos disrupções de leis aprovadas que rapidamente desaparecem e outros eventos pouco razoáveis. Mas, portanto, seria razoável estarmos num contínuo, que as diferentes instituições que podem contribuir para a resolução dos problemas atuassem de uma forma integrada, do governo, universidades. Aliás, estamos todos sob a tutela do mesmo primeiro-ministro e, portanto, seria de esperar que as coisas fossem mais fluídas desse ponto de vista da atuação. As universidades, dadas as reflexões que são feitas nos processos de investigação, normalmente sinalizamos ou antecipamos alguns problemas, procuramos dizer que há soluções para os problemas, avaliá-las, mostrar porque é que é importante implementá-las, mas depois há que seguir em frente. E quais são aí os principais desafios nessa transferência do conhecimento académico para depois para as políticas operacionais? Eu ia agora às políticas e, neste caso concreto, isto que eu estou a dizer, digamos, é uma ideia geral relativamente a como o processo deveria funcionar. Mas neste caso concreto, nós já temos políticas. Aliás, temos uma diretiva europeia, a Diretiva de Inundações, que tivemos de passar para a Ordem Jurídica Nacional. Portanto, temos uma diretiva de 2007, que foi passada em 2010 para a Ordem Jurídica Nacional e que, posteriormente, veio a dar origem a vários instrumentos de planeamento, nomeadamente, primeiro foi a cartografia de risco, depois os planos de gestão gerais de gestão das inundações e risco. E, portanto, tudo isso existe, as políticas públicas existem. E neste setor, como muitos outros, até porque neste setor, muito antes da Diretiva Quadro, nós já tivemos vários instrumentos de planeamento em Portugal, desde o PNPOT, Plano Nacional de Ordenamento do Território, os PROTs, os Planos Regionais de Ordenamento do Território. Só para dar um exemplo, o PROT Centro nunca viu a luz do dia porque os autarcas da região centro não se entenderam com o governo para aprovar o respectivo plano. Portanto, tudo isto tem imensas facetas. Temos os planos de ordenamento da orla costeira, portanto, em todos estes documentos já existiam iniciativas ou a necessidade de implementar certas iniciativas para realmente, porque muito do que vivemos tem a ver com a má gestão do território. E depois, como dizia ali o professor Postas Martins, as alterações climáticas têm as costas largas para arcar com tudo. Sim. Portanto, sendo o mote, portanto, temos os planos, devemos implementá-los, fazer a sua monitorização
E aqui, de facto, vemos que a implementação demora sempre muito tempo, que, portanto, nós neste caso, a Universidade pode dar algumas achegas, mas as políticas já existem. Temos é de as levar avante através de esses instrumentos de planeamento que o próprio poder aprovou, em diferentes instâncias, naturalmente, e simplesmente a implementação, a monitorização, o saber se o que correu mal é o que correu bem, os custos que têm ir um pouco mais à frente, isso entra num processo de opacidade enormíssimo. Portanto, é muito difícil fazer o seguimento de tudo isto. Já agora, se o mote desta sessão é o caso de Valência, eu tive há 2 dias a falar com um colega de Valência, com quem habitualmente trabalho, e eles também tinham os planos, mas tinham os projetos para as infraestruturas. Desde 2010 que têm os projetos para a mitigação dos efeitos das inundações. Simplesmente nenhum viu a luz do dia, nenhum projeto viu a luz do dia. E, portanto, isto mostra que talvez a sociedade, para as decisões serem tão lentas, talvez a sociedade ainda não tenha interiorizado que é preciso fazer o que está planeado. Aliás, houve várias coisas que falharam, portanto, houve as infraestruturas não concretizadas, mas também houve, e aqui é um aviso para nós, o sistema meteorológico espanhol realmente fez previsões, só que ficaram a metade do valor daquilo que aconteceu. Havendo o sistema meteorológico sediado em Paris e outro em Tóquio, deram os valores que realmente vieram a verificar-se. Portanto, isto é um aviso para nós que a parte de previsão em tempo real é extremamente importante. A Academia pode dar um contributo para isso. E também os sistemas de alerta são fundamentais. E ali o sistema de alerta funcionou tarde. Houve descoordenação política por causa dos diferentes níveis de decisão. Isso é outro dos problemas para o planeamento. E, para além disso, deu a mensagem errada, porque avisou a população de que iria haver cheias e que deviam ficar em casa. A informação vão para os pontos mais altos possível. Aliás, uma boa parte das perdas de vida deveu-se a pessoas quererem tomar conta das suas viaturas e foram apanhadas no meio disso. E neste momento julgo que são à volta de 300 mil carros que estão inutilizados por causa das cheias. Mas, portanto, tudo isto realmente nos mostra que temos problemas multifacetados e que não há milagres que ninguém possa fazer se na realidade nós temos os instrumentos e não os levamos para a frente. Porquê é que isto acontece? A este propósito, eu lembro-me do seguinte: a década de 90 foi considerada pelas Nações Unidas como uma década internacional para a redução dos efeitos dos desastres naturais. E é muito curioso ler partes do relatório que depois, no início dos anos 2000, foi entregue ao então Secretário-Geral das Nações Unidas. E é interessante, aí até era mais na parte costeira, o caso de Aveiro, que tem esses problemas, em que era dito que, primeiro, isto são eventos extremos, por isso a periodicidade deles é muito larga, não há memória. Agora, pelo visto, não temos a certeza, mas tudo indica que estamos a ter maior frequência, maior intensidade. Mas punha-se outro problema, e aí entra a parte política, é de que se uma área é caracterizada como sendo de risco, perde valor. E isto levanta problemas à população que não gosta e à parte política que também prefere ter áreas mais valorizadas, porque daí vêm resultados. Portanto, quando se está a ler aquilo, às vezes pensamos que aquilo foi escrito com base em Portugal, porque nós achamos às vezes que somos os únicos que temos este tipo de problemas, mas percebe-se que não, que os humanos têm alguma dificuldade, às vezes correm muito direitinhos contra a parede com uma facilidade enorme, mesmo estando a ser avisados. Isto é tão assim
que depois dos eventos que foram verificados em Valência, continuam a entrar pedidos de licenciamento para as áreas que tiveram água a 3 metros. Portanto, isto é extraordinário. Como é que isto pode ser resolvido com todas estas facetas é extremamente complicado. Eu queria só juntar aqui mais um aspecto de que eu vou falar, e muitos dos que estão presentes já me ouviram falar deste assunto várias vezes, mas correndo o risco de ser monótona, eu não posso deixar de falar no nosso problema de falta de dados para trabalharmos, nomeadamente para implementarmos. Portanto, nós ao implementarmos muitas vezes algumas obras, alguns instrumentos de planeamento, estamos a fazê-lo introduzindo um certo nível de incerteza, porque não temos dados fiáveis. Nós chegamos ao disparate de, a certa altura, aqui há uns anos, o nosso Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos tinha um disclaimer na página inicial dizendo que os dados que estavam disponíveis não eram fiáveis. Isto é extraordinário, o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. E, portanto, tem havido, por exemplo, um desinvestimento muito grande na monitorização. Eu devo dizer que, como universitária e estando envolvida, sobretudo, em projetos europeus, devo dizer que é dramático aquilo que nós sentimos com outros colegas, porque aí somos realmente diferentes. Porque nós, a partir de certa altura, parece que abandonamos a monitorização. Há uns valores, aliás, referidos num trabalho do professor Rodrigo Oliveira, em que se mostra que o número de valores de precipitação mensais por ano hidrológico, por exemplo, entre os anos 80 e 2000, tínhamos à volta de acima de 25 mil valores por ano. Neste momento andamos à volta dos 10 mil. O escoamento, em boa parte, é estimado, não é medido. A nossa classificação das massas de água para cumprirmos a Diretiva Europeia da Água também muitas vezes é estimada, para vermos a qualidade, para ver o estado ecológico. E, portanto, digamos, são múltiplos problemas ao mesmo tempo, diria, não há milagres. No entanto, há um aspecto que este caso de Valência nos mostra, que é, e se realmente as infraestruturas tivessem sido implementadas, o que é que teria acontecido? E aqui entramos numa noção que deve ficar muito clara para as populações, mas às vezes é de alguma maneira escondida, é que risco zero não existe. Não existe. Por um lado, porque o nível de incerteza em que vivemos não nos permite as cheias de Valência, quando num dia, em alguns casos, em algumas zonas, tivemos uma precipitação que era o dobro da anual, isto não aparece na cabeça de ninguém. E, portanto, o risco zero não existe, por um lado, porque por mais cálculos que façamos, há coisas que não é costume fazer-se. Bom, pode passar a ser costume, mas aí temos de perceber, e aí são as entidades que nos governam, naturalmente auscultando as populações, que têm de perceber quanto é que se está disponível a pagar para conseguirmos reduzir o risco, não digo a zero, porque como digo, essa é uma impossibilidade, mas reduzir. Pronto. Ribal Esteves, olhando aqui para alguns dos problemas identificados, que papel têm os municípios que podem ter para uma melhor coordenação entre os diferentes níveis de coordenação, de governação, aliás? Os municípios têm um papel absolutamente fundamental. Embora, repito a ideia que eu disse há bocado, a abordagem à gestão do território tem que integrar saber, tem que integrar perspectivas. E hoje isso faz-se nos municípios? Sim. Faz-se num patamar regional? Não. Faz-se num patamar nacional? Não. Nós, para conseguirmos pôr o Ministério da Agricultura a falar com o do Ambiente, já só estou a dizer a falar, não estou a dizer tomar decisões, para resolver a questão X, seja ela do Baixo Voga Lagunar, seja ela da barragem do Pisão, seja ela da desalinizadora do Algarve, seja o que for, é o cabo dos trabalhos. Para conseguirmos que o Ministério da Agricultura fale com o ambiente. E como é que pode ser promovida essa cooperação? É preciso mudar o sistema de governo e a administração do Estado. Há dias dizia o Primeiro-Ministro, quando estávamos numa reunião do Conselho de Constituição Territorial, mas até muito interessante, aliás foi em Faro, e estávamos a discutir uma série de questões, e eu disse ao Primeiro-Ministro que se ele não conseguisse
reformar a administração central do Estado, colocando-a a trabalhar de forma integrada nos saberes, nomeadamente, e a matéria é muito isto, gestão do território. A boa vontade do Primeiro-Ministro ficaria na história, mas não ficaria lá grande coisa mais. Porque vocês sabem que nos últimos anos, com os últimos governos, foi aumentando a distância entre quem é membro do governo e quem é membro da administração. Quantas vezes ouvimos membros do governo a dizer esse assunto não é comigo, é ali com a Agência do Ambiente ou com o ICNF, esse assunto não é comigo. E eu, como sou um velho autarca, estou a fazer 28 anos, eu sou do tempo em que o Ministro do Estado de Estado chamava o INAG na altura e mandava fazer. Dava ordens. Saiu da moda dar ordens. E, portanto, a integração dos saberes é uma matéria capital. É por isso que em muitas dimensões de gestão do território, a Madeira e os Açores dão-nos lições. Porquê? Porque no patamar regional conseguem tomar decisões integrando as várias perspectivas de saber que é preciso integrar. A outra questão que é muito interessante, que a sua professora analisou na sua pergunta, é onde é que está a universidade. Há territórios do país que têm a felicidade de ter a universidade a trabalhar consigo. O nosso antigo reitor em Aveiro, o professor Manuel Assunção, antigo, foi o penúltimo reitor antes do atual, usava uma expressão até muito interessante. Nós lá, a Associação de Municípios, são 11 municípios, e nós trabalhávamos e trabalhamos muito em equipa, muitos projetos, mas não é só teoria e estratégia. É a gestão do território, é a monitorização da laguna, é a discussão e decisão sobre projetos de vamos fazer. E ele tem uma questão muito interessante, que eu gosto de introduzir, que é a universidade é o 12º município da região. Isto quer dizer o quê? Humildade da universidade, que é uma coisa que existe muito pouco nas universidades. Saber ser humilde no sentido de vir ao terreno, trabalhar connosco. Andamos com os pés no terreno, é da natureza do poder local andar com os pés no terreno. 2, desinstalarem-se do conforto. Eu tive uma felicidade na minha vida como presidente da Câmara de Ilha. Já não consegui ter em Aveiro. Foi conseguir que um professor universitário, na altura da equipa do professor Carlos Borrego, um dos melhores especialistas em ambiente e gestão do território da época, chama-se, graças a Deus está vivo, embora aposentado, chama-se Marcos Ré, que aceitou ser meu vereador e vir trabalhar, e aquela ponte foi fantástica. Eu já não consegui nenhum professor universitário para vir para vereador na Câmara de Aveiro. Já não consegui nenhum. Portanto, essa participação, esse trabalho de equipa institucional, de quem tem algo a aportar para nós estudarmos bem, como dizia a Erin, estudarmos bem, discutirmos muito e arriscarmos a tomar decisões e a implementar. É preciso que o Orçamento do Estado volte a ter plano de investimentos. Era a peça mais importante do Orçamento do Estado, quando eu era novo autarca, era o PIDAC. Já não há PIDAC no Orçamento do Estado há anos, porque o investimento do Estado deixou de ser uma matéria importante para a gestão do Estado, o que é um absurdo. Gerir o território, viver o território, cuidar de o gerir bem, sabendo que, como eu digo sempre aos meus colaboradores, atenção que a natureza também manda. Nós prevemos, gerimos, cuidamos, mas a natureza também manda e nós não sabemos exatamente o como de que forma e o quando, não é? Mas é fundamental ir interpretando, ir vendo e ir cuidando de fazer para que o território seja mais resiliente, e essa relação do ser humano com as forças da natureza se vai equilibrando o melhor possível à luz da dinâmica dos tempos e da nossa visão daquilo que seja o futuro próximo. E nesta interpretação que pode ser feita, Sra. Professora, que estratégias baseadas em investigação podem ser eficazes na minimização dos impactos? Que metodologias ou técnicas são mais recentes para conseguirmos aqui prever e reduzir os efeitos? Bom, antes, à parte, esta ligação universidades, administração, governos, empresas, eu penso que tem vindo a sofrer imensas modificações, até porque há muitos projetos, quer nacionais, quer europeus, em que é exigida essa colaboração, portanto, em que é preciso cruzar os saberes. E isso... Mas ainda é possível cooperar mais, fazer melhor gestão desta relação? Sim. Aí diria que cooperar mais é um problema, novas ideias é outra questão. A cooperação faz-se de muita maneira. Eu diria, as universidades e o ensino superior em geral têm uma função, que é transmitir o conhecimento mais atualizado que existe para resolver os problemas. Os engenheiros foram feitos para resolver problemas. E por isso fazemos muita investigação,
há muitos anos para cá, realmente, com a nossa entrada na União Europeia, temos uma internacionalização que antes não existia e, portanto, isso dá um horizonte muito diferente. E, portanto, isso permite-nos transmitir aos alunos esse saber. E esses alunos serão, em princípio, os técnicos superiores do país e quem vai... Os do futuro e as empresas. Portanto, isso é um papel fundamental. Depois, há iniciativas, por exemplo, na Universidade de Coimbra, uma incubadora de empresas, foi considerada a melhor a nível mundial durante alguns anos, o Instituto Pedro Nunes, portanto que é uma incubadora de empresas, diria, associada ao ecossistema universitário, com tudo isso que significa acolher muitas vezes estudantes acabados o curso e que vão ali, digamos, tarimbar e depois mais tarde vêm a formar a sua própria empresa. E portanto isso dá outra visão. E há uma outra coisa a dizer, é que as universidades são muitas vezes contratadas diretamente pelo Estado, pela administração e também por empresas para fazerem certo tipo de trabalhos. No que diz respeito à questão das inundações, aí são aspectos concretos deste problema. Portanto, nós estamos a ver, tem-se falado muito de soluções verdes, claro que a gestão do território, acima de tudo, que isso é esse planeamento? O planeamento do território, acima de tudo, levado a sério, com avaliação final. Depois vão aparecendo soluções ao longo destes anos, exatamente para termos os chamados sistemas de drenagem urbanos sustentáveis, com muitas cambiantes, com cidades permeáveis, verdes, telhados verdes, digamos, isso é importante, mas é a conjunção disso com outro tipo de intervenções que poderá obviar aos resultados realmente dos eventos extremos. Uma coisa é gerirmos aquelas cheias que estão até nos nossos cálculos, mas outra coisa é termos intervenções claras quando se trata de situações, digamos, novas. Portanto, há algo muito claro e tem saído muitos artigos e até livros, recentemente vários livros, ainda um que recebi a semana passada, em que o que fica claro é que, digamos, as guidelines, os estándares que eram usados para fazer as infraestruturas têm de ser revistos, porque, na realidade, nós estamos perante algo diferente. Portanto, nós estávamos habituados, por exemplo, isto é um pouco mais técnico, mas para esta assistência seguramente que não é novidade, estávamos habituados a séries de variáveis em que os parâmetros que as caracterizam, vamos imaginar a média ou o desvio padrão, se mantinham ao longo do tempo. Isto está a mudar. E isto exige outra forma de trabalhar. E, portanto, um dos aspectos é ter ideia que há grandes níveis de incerteza. Não é por acaso que foi criada em Oxford, aqui há uns anos, a Sociedade de Incerteza Profunda, em que na realidade fazem uma gradação entre os diferentes níveis de incerteza e até um último nível é o desconhecimento total, não sabemos que não sabemos. Portanto, há coisas que nós sabemos que ainda não estudamos, ainda não vimos, mas há aquelas que são eventualmente tão novas que podem acontecer que entram nesse realmente na definição limite. Ao seu poder, senhora professora, que já ultrapassamos. E, portanto, na realidade, devemos começar a trabalhar bem estes aspectos da incerteza. Ora bem, nos últimos tempos tem sido seguido por muitos investigadores em todo o mundo uma forma de trabalhar com os chamados modelos climáticos. Ora, é preciso que se note que os modelos climáticos, eles próprios encerram grandes níveis de incerteza. Não é que não se conheçam as equações da termodinâmica e da física. O problema é que, para serem resolvidos, têm de ser simplificadas. Logo aí se está a meter algum nível de incerteza. Bom, isto seriam coisas muito técnicas, mas para dizer que, ao estarmos a trabalhar com séries de dados que resultam da aplicação desses modelos, que por sua vez já se nota que de vez em quando têm de ser corrigidos, digamos, parece que talvez não seja a boa ideia. Portanto, hoje o que está em dia, na ordem do dia, é usarmos processos de decisão robustos. O que é que são processos de decisão robustos? São aqueles em que nós estamos a trabalhar com cenários, vários cenários
desde pequena probabilidade até grande probabilidade, de forma a que as decisões que se vierem a tomar provavelmente não são ótimas para nenhum cenário, mas vão conseguindo acomodar com alguma qualidade. Essa qualidade tem de ser decidida e irmos para a frente. Outra questão tem que ser muito rapidamente. Tem a ver com, por exemplo, aquele acontecimento que houve em 2021, em julho de 2021, na Alemanha, na Renânia-Palatinata, Renânia-Westfália, e depois os territórios belgas contíguos, em que foi caótico, perdas de vida, património e tudo isso. Posteriormente, houve cientistas até bastante do lado da geografia, porque se deram conta que já no passado tinha havido cheias muito importantes naquela zona. Então foram fazer uma coisa muito interessante. Fizeram um modelo a 3 dimensões, chamados modelos digitais de terreno de ocupação do solo e da própria urbanização, e foram fazer o modelo de umas décadas atrás, do que era há umas décadas atrás a ocupação do solo, e em termos de simulações numéricas, meteram lá a cheia que tinha ocorrido em 2021 e que resultou no que sabemos. A questão é que não teria ocorrido aquilo que ocorreu. É verdade que tinha havido algum desgaste patrimonial, mas não daquela portanto, direção. Isto seria uma boa medida. Aí as universidades também poderiam ajudar, que é a fazer este tipo de avaliação. E, portanto, quando algum município tem de decidir em relação, sobretudo, a infraestruturas complexas de vários tipos, talvez fosse bom analisar o que é que poderia acontecer. E nisso estão aqui completamente alinhados. Senhora Professora, José Ribal Esteves, muito obrigada a ambos pelo vosso testemunho, pelos exemplos que aqui nos trouxeram esta manhã. Um forte aplauso. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada.